Fala pessoal, hoje você vai aprender a como criar um formulário com ícones utilizando o Elementor. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer. Quem conhece o Elementor sabe que ele não disponibiliza de forma nativa a opção de colocar ícones no formulário. Eu vou até pesquisar aqui um formulário para você observar. Vou arrastar aqui para minha página. Então esse é o formulário padrão do Elementor. Ele não disponibiliza a opção de você colocar ícones, por exemplo. Mas hoje você vai aprender que é muito simples de fazer isso. A gente vai utilizar o nosso bom e velho CSS para personalizar esse formulário e colocar ícones aqui na frente do nome, na frente do placeholder. A primeira coisa que nós precisamos fazer é construir aqui o nosso formulário. Então você vai construir e deixar seu formulário de acordo com o que você quiser. No meu caso aqui, para minha página, eu vou utilizar como base aqui um formulário que eu fiz aqui no Figma como modelo. Então eu vou implementar esse modelo que eu fiz aqui no Figma aqui no Elementor. Então eu quero que o formulário fique mais ou menos dessa maneira. A única coisa que vai mudar aqui nesse formulário é o botão. O botão ele vai ter um efeito aqui meio que de pulsar, né? Vai ser a única coisa que vai ser diferente do que está aqui. Vai ser mais ou menos como está aqui esse efeito. Uma luzinha aqui pulsando no botão. Então eu vou fazer essa implementação aqui agora. E você também pode fazer a sua implementação aí de acordo com a identidade visual da sua página ou no estilo que você preferir. Perfeito, o nosso formulário já está pronto. Tentei aqui replicar o mais idêntico possível o modelo que eu tinha feito aqui no Figma. Algumas coisas mudaram, coloquei aqui um ícone, né, no formulário. Coloquei também aqui o efeito no botão. Há uma coisa importante sobre esses códigos que eu coloquei aqui. Vou explicar para vocês aqui rapidamente. Esse primeiro código aqui eu coloquei para poder aumentar a altura aqui do campo. O formulário padrão do Elementor tem essa altura aqui. Eu não gosto muito dessa altura, acho que fica um pouco ruim. Então coloquei aqui esse código para aumentar aqui a altura do campo. Essa linha aqui adiciona um pad. E essa linha aqui, e essas duas linhas aqui, adicionam um desfoque. Para aumentar aí, para melhorar na verdade, a leitura. Além disso também eu utilizei aqui uma linha de código para poder mudar aqui o background do botão. O Elementor também, por padrão, ele não disponibiliza no botão do formulário a opção de você colocar preenchimentos em gradiente. Então eu utilizei aqui esse CSS para poder colocar esse preenchimento aqui em gradiente no botão. Foi essa linha de código que eu utilizei. Perfeito? A outra parte do código, até aqui embaixo, é a animação, essa animação de pulsar. Perfeito? Então assim está o nosso formulário até agora. E agora vamos para os ícones. Como é que eu faço para colocar os ícones aqui? É muito simples. Primeira coisa, você vai aqui no seu formulário, na aba conteúdo, e a gente vai precisar aqui fazer algumas configurações nos campos. Aqui no meu caso, no meu formulário, eu tenho 4 campos. O campo nome completo, o campo e-mail, seu melhor e-mail, o campo WhatsApp, né, o Zap, WhatsApp, e o campo cidade. Então eu tenho 4 campos aqui no meu formulário. Cada campo desse aqui que tem no formulário, ele tem um ID. A gente vai precisar aqui alterar ou observar o ID de cada campo desse. Esse ID é muito importante na hora que a gente for utilizar lá o código para identificar o campo que a gente quer colocar o ícone. Então você vai aqui no campo que você quer. Eu vou aqui no campo nome, que é o primeiro campo aqui do meu formulário. Vou aqui na aba avançado e aqui vai estar o ID do meu campo. Então o ID do meu campo nome é name. Vou até renomear aqui para nome. Perfeito? Então o primeiro campo já está com seu ID renomeado. Eu já sei qual é o ID do primeiro campo. Segundo campo, o campo e-mail. Vou aqui em avançado novamente. E o ID do campo e-mail é e-mail. Perfeito, já sei qual é o ID do meu segundo campo. Vamos partir para o terceiro campo, campo Zap ou WhatsApp. Vou aqui na aba avançado. Ele tem aqui um ID nada amigável, né? Com muitos números, letras aqui aleatórias. Vou renomear aqui para Zap. Então já sei também qual é o ID
do meu terceiro campo, do campo WhatsApp, é o ID Zap. Último campo, que é o campo cidade, um pouquinho avançado. Aqui também está um nome aleatório, vou apagar, vou renomear para City. Perfeito. Então o passo que você vai fazer é esse, é mapear o ID de cada campo que você tem no seu formulário. No meu caso aqui eu já mapeei o ID de cada campo, já sei qual é o ID de cada campo, então já posso partir para o próximo passo. O próximo passo é adicionar o código CSS. Você vai aqui na aba avançada do seu formulário, vai aqui em Custom CSS, já tem aqui um CSS que eu tinha colocado antes, já expliquei para você o que esse código faz. E vou adicionar aqui um novo código CSS e de fato agora vai colocar os ícones aqui no formulário. O primeiro código que a gente vai adicionar é esse código aqui. Esse código, se você observar bem, ele adiciona aqui um espaçamento entre o texto e aqui a borda do formulário, a borda do campo do formulário. Então esse código tem apenas essa função, de adicionar aqui um espaçamento entre o texto e a borda do formulário, do campo do formulário. Perfeito? Próximo código é esse daqui. Esse código aqui faz algumas configurações do nosso ícone, aqui nessa parte, e aqui na parte de baixo, que é a parte que a gente vai se demorar um pouco mais, é a parte que vai adicionar de fato aqui um ícone antes do texto. Aqui o ícone dentro do formulário. Aqui nessa etapa é muito importante que você já tenha separado os ícones que você vai utilizar aqui no seu formulário. No meu caso, eu já tinha construído aqui alguns ícones, 4 ícones no total, que eu vou utilizar aqui no meu formulário. Então eu vou utilizar esses 4 aqui. Campo nome, campo e-mail, campo WhatsApp e campo cidade. Ah, mas como é que eu posso utilizar ícones diferentes, ícones personalizados, de acordo com a minha identidade visual, com as cores que eu quero? Como é que eu faço para poder utilizar ícones assim? É muito simples. Eu gosto de utilizar o Figma e gosto de utilizar os ícones também sempre no formato SVG. E onde é que eu procuro os meus ícones? Eu gosto de procurar os meus ícones no site chamado Flat Icon. Eu gosto muito desse site. Apesar de que aqui no Figma você também tem opções para procurar ícones, como plugins, eu já estou um bom tempo utilizando esse site, então me acostumei a utilizá-lo. Vou até aqui procurar um ícone, por exemplo, e-mail, só para a gente fazer aqui um ícone rapidamente. Vou pegar esse aqui mesmo, gostei desse ícone, vou utilizar ele. Como é que eu faço para poder baixar esse ícone e assim utilizar no meu formulário? A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta aqui nesse site. Então você cria a conta aqui, faz o seu login, procura o ícone que você quer, no meu caso esse daqui, vai aqui na opção editar ícone. Eu utilizo uma extensão para poder baixar os ícones desse site, que é essa extensão aqui, uma extensão no Chrome. Então você pode pesquisar aí na Chrome Web Store e procurar por essa extensão aqui, SVG Export. É uma extensão muito boa, você consegue baixar ícones SVG. A extensão aparece aqui em cima, se ela não aparecer é só você vir aqui e fixar ela, clicando aqui nesse pininho. Então é só você vir aqui na extensão, clicar nela, ela já vai abrir uma nova aba com todos os ícones daquela página que a gente estava visualizando. Então é só você vir aqui procurar o ícone do e-mail, é esse aqui, vai aqui nos 3 pontinhos, clica aqui nessa opção copiar para o Figma. Então clica aqui, já copiou, e aqui no Figma é só apertar Ctrl V, já vai colar o ícone aqui para nós. Uma coisa importante sobre o tamanho do ícone. O tamanho que eu utilizo é o tamanho 24 por 24. É o tamanho que vai deixar o ícone certinho, o ícone do formulário, tanto no desktop quanto no mobile, vai ficar no tamanho certinho, vai ficar 100% responsivo para todos os dispositivos. Então eu recomendo você também utilizar o tamanho 24 por 24 nos ícones. Vou diminuir aqui para 24 por 24, perfeito. Vou aumentar aqui o zoom. E aqui está o nosso ícone, perfeito. Vou renomear aqui para e-mail. Vou mudar aqui a cor desse ícone, vou colocar aqui esse gradiente que eu estava utilizando. O Figma é muito bom para trabalhar com ícones, por isso eu utilizo bastante ele. Dá para você fazer aqui várias manipulações com o seu ícone. E em breve eu vou trazer mais vídeos sobre o Figma aqui no canal. Você vai aprender, caso você não saiba, a como utilizar esse software poderoso. Então você consegue deixar aqui o ícone da forma como você preferir. Colocar aquele branco, por exemplo, ou amarelo. Então aqui você consegue colocar na cor que você quiser, na cor que faz mais sentido aí na sua página, no seu site. Você pode selecionar aqui no Figma. Então é assim que você consegue utilizar ícones personalizados para o seu formulário. Só o tamanho que eu recomendo você utilizar 24 por 24, porque é um tamanho que eu já testei, fica responsivo em todos os dispositivos. E aqui nesse site, o Flat Icon, você consegue acessar uma infinidade de ícones. Por exemplo, o WhatsApp. Tem vários ícones sobre o WhatsApp, o usuário. E tem muito ícone mesmo, então você consegue aqui ter uma diversidade muito grande. Muito bem, com seus ícones aí já separados, você vai baixar esses ícones. Vou baixar aqui esses 4 ícones que eu tenho aqui. Vou baixar o ícone nome, vou baixar ele como SVG, vou baixar esse, vou baixar o e-mail também, vou baixar também o WhatsApp,
vou baixar também um mapa, que é para o campo de cidade. Eu vou deixar também disponível esses ícones para você poder utilizar, caso você queira. Vou deixar esse arquivo aqui do Figma compartilhado, vou colocar lá no meu canal do Telegram. Então você vai baixar os ícones no formato SVG, perfeito? SVG. E agora a gente vai aqui para o nosso site, na aba mídia, e você vai aqui adicionar os ícones aqui dentro. Os meus ícones já estão aqui, os 4 ícones, ícone para o campo de nome, e-mail, WhatsApp e cidade. Se por algum motivo der algum erro na hora de você subir aqui os seus ícones, você vai aqui em elemento, configurações, e vai aqui na aba avançado e vai ativar aqui essa opção, permitir envio de arquivos sem filtrar, você vai colocar ativar. Se mesmo assim ainda continuar com erros, você vai aqui em plugins e vai instalar esse plugin aqui, ó, Save SVG. Esse plugin aqui elimina qualquer tipo de erro que tiver na hora de você subir o seu ícone para o seu site. Perfeito? Então sobe aí os ícones para o seu site, deixa essa aba aqui aberta, a gente vai precisar dela. Vamos voltar aqui para a nossa página e agora a gente vai colocar aqui os nossos ícones, perfeito? Essa parte do código aqui é a parte que você utiliza para poder colocar os ícones. Essa linha aqui adiciona o ícone, propriamente dito. Aqui a gente vai colocar o URL do arquivo. Essas duas linhas aqui é para controlar a altura e a largura do nosso ícone. Lembrando que todos esses códigos vão estar disponíveis no meu canal do Telegram. O link vai estar no primeiro comentário fixado, é só você acessar aí, entrar no meu canal e lá vai estar disponível esses códigos que eu estou utilizando aqui. Tanto o código para poder personalizar aqui o formulário, quanto o código para poder utilizar aqui de fato, adicionar os ícones aqui no nosso formulário. Perfeito? Tudo isso vai estar lá. Além do arquivo do Figma, que eu vou deixar lá também, caso você queira analisar, baixar quem sabe esses ícones para você poder utilizar. Então eu vou deixar também lá disponível no meu canal do Telegram. Perfeito? Então vamos aqui adicionar o nosso primeiro ícone, o ícone no campo nome. Então eu vou aqui nos meus arquivos do meu site, vou aqui no ícone do primeiro campo, que é esse ícone aqui que eu separei, vou aqui em copiar o URL, copio, volto aqui na minha página, vou aqui nessa linha de código e vou trocar aqui o URL desse arquivo aqui, vou apagar ela, vou deixar só as aspas e vou colar o URL que eu tinha copiado, que é o URL do meu ícone, o ícone de nome. Colo aqui, clico em atualizar. E vamos ver se já está aparecendo. Perfeito? Então aqui já está aparecendo o meu ícone. Um tamanho certinho, antes do nome, com o espaço correto, tudo certinho. Uma coisa importante é esse nomezinho aqui, ó. Esse nomezinho aqui é o ID do meu campo. Lembra que eu falei para vocês sobre o ID do campo? Aqui no campo, na aba avançada, você consegue ver o ID do seu campo. Aqui no meu caso, o ID do primeiro campo é o ID nome. Eu vim aqui em avançado, CSS, aqui está o meu ID, o ID nome, perfeito? Então aqui você vai adicionar o ID do seu campo, o ID do campo do formulário que você quer adicionar o ícone. No meu caso aqui é o primeiro ícone, é o primeiro campo que é o campo nome. Então aqui está o ID do meu primeiro campo que é o campo nome. Vamos para o segundo campo, que é o campo e-mail. Então eu vou pegar esse código aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo. E aqui no ID eu vou mudar o ID para e-mail, que é o ID do meu segundo campo. Se eu for aqui em conteúdo, campo e-mail, que é o segundo campo, é o campo que eu quero adicionar o ícone agora, vou aqui em avançado e o ID dele é e-mail. Então por isso eu coloquei aqui no CSS esse nome, porque é o ID do meu campo. Então aqui você consegue mudar o ID do seu campo, perfeito? E é importante esse ID estar certinho com o ID do campo que você quer adicionar o ícone. Você vai atualizar aqui, já apareceu aqui no meu segundo campo um ícone também. Você percebe que é o mesmo ícone do primeiro, é porque eu não mudei aqui ainda a URL do arquivo. Então eu vou aqui nos meus arquivos, vou selecionar o ícone de e-mail, que é esse ícone aqui, vou copiar a URL, volto aqui na minha página e vou modificar aqui essa URL. Apago ela, deixo as aspas e colo aqui a URL do meu arquivo. Até apareceu aqui, vou atualizar aqui, ó. E assim está meu formulário até agora. Já modificou aqui o ícone, perfeito? Próximo campo, vamos lá. Volto aqui, copio esse código, colo aqui, vou modificar aqui o ID para Zap, que é o ID do meu terceiro campo. Se eu for aqui no meu campo Zap, que é o campo WhatsApp, se eu for aqui em avançado, o ID do campo WhatsApp é Zap. Então aqui está certinho. Vou atualizar aqui, já apareceu aqui o ícone também, o mesmo ícone do segundo campo, porque eu não mudei ainda a URL. Então vou aqui nos meus arquivos, seleciono aqui o ícone de WhatsApp, que é esse ícone aqui, copio a URL, copiado, aqui na minha página novamente, vou aqui na pasta URL, apago essa URL e já apareceu aqui o meu ícone de WhatsApp. Perfeito? Último campo, campo cidade, vamos lá. Mesma coisa, copio aqui, colo, vou mudar aqui o ID para City, que é o ID do meu quarto campo. Se eu for aqui no meu quarto campo, é conteúdo, cidade, avançado, o ID do meu quarto campo é City, que é o campo cidade. Então eu volto aqui em avançado, CSS, está certinho aqui o meu ID. Muita atenção nessa hora, pessoal, porque é muito importante você colocar o ID certinho aqui para que possa dar certo.
Se colocar errado, que pelo menos uma letra já vai dar errado o código e não vai funcionar. Então, fique atento a isso aí. Atualizo aqui e já está aparecendo o ícone aqui também. Só falta colocar aqui o ícone correto. Então, volto aqui nos arquivos, pego o ícone de cidade, que é esse ícone aqui, copio, boto aqui na minha página e modifico aqui o URL. Apago essa, deixo as aspas, Ctrl V, atualizo. E assim está o meu formulário. Perfeito? É muito simples de se fazer. Ficou bem parecido com o formulário que eu tinha planejado aqui. Ó. Só mudou algumas coisinhas, mas ficou praticamente igual. E é assim que você consegue adicionar ícones no seu formulário do Elementor. É bem simples de se fazer e vai deixar o seu formulário aí em outro nível. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu peço que você deixe o like aí nesse vídeo para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. E se você também quiser receber os próximos vídeos que eu vou postar, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Eu vou deixar aqui no final 2 vídeos que talvez você possa gostar. A gente se vê por aí. Até mais!